Gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, aí você do TikTok, que seja bem-vindo, e todas as redes sociais aí, que Deus abençoe cada um de vocês, né? E também desejo um fim de semana abençoado, né? Depois desse feriadinho bom, né? Claro que tem uns que estão trabalhando, né? Mas para aqueles que descansaram hoje também, que é o feriado emendado, né? Deus abençoe um bom fim de semana para todos vocês, amém? Bom, gente, hoje eu falei, meu Deus, e agora? O que que eu vou ministrar hoje, nessa sexta-feira abençoada aí, já no fim de semana, depois de um feriado desse? E aí fui folheando aqui, caiu em Eclesiastes, né? Então o senhor fala em Eclesiastes, no capítulo 9, trabalho sem recompensa. Aí o senhor fala assim: vi ainda debaixo do sol que não é dos liseiros o prêmio, nem dos valentes, e a vitória nem é tampouco dos sábios, e o pão, e nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem o laço, assim se rendam também os filhos dos homens, no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Aleluia. Então, sobre Eclesiastes capítulo 9, versículos 11 e 12. Trabalho sem recompensa. O que Deus está nos dizendo nessa palavra hoje? Olha que importante para nossas vidas. Então, por mais que o homem faça, se esforce aqui na terra, a gente sabe que aqui tudo é passageiro, né? E isso não quer dizer que ele vai receber o favor de Deus só porque ele está fazendo muito, ou porque ele quer chegar na frente, ou ele quer ganhar um prêmio, ou mais inteligente. Não. A graça de Deus, a misericórdia de Deus não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos também, muito. É aquilo que ele agrada a ele, é o que ele acha. Então, às vezes, se agrada a ele, é da vontade dele, ele agracia. E tem muitas vezes pessoas ficam muitos anos e tempos, né, no deserto. Porque não é o tempo que Deus achou que é para ele, tem que ficar lá. Nesse tempo é o tempo de amadurecer, vai passar por esse processo, né? Então, Deus ele prepara muito a gente para receber algo dele. Então não é uma coisa assim, principalmente aqueles que ele escolhe, aquele que ele promete, tem um tempo determinado. Mas aqui ele está falando de todos nós, né? Então ele fala que não é dos lisonjeiros o prêmio, não é o sol não é só para os ligeiros perdão, o prêmio e nem dos valentes a vitória. Então não adianta você só ser valente, ser guerreiro, para a vitória, não é só. E nem do o sol, ele está falando, tampouco dos sábios o pão. E nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor. Nem porém tudo depende do tempo do acaso. Então depende do tempo do acaso. Então depende dele, da hora do que o Senhor vai agir. Então não adianta você achar que está lá na frente, você achar que já está vitorioso, você pode receber a sua recompensa. Aqui na Terra nós podemos receber recompensa, né? Prêmios que nós conquistamos. Mas muitas vezes a vitória que nós temos que lutar aqui, nós estamos falando da vitória que é Deus que nos sustenta, é Ele que nos traz a vitória. Que a vitória com Deus é outra coisa. Nós estamos falando de uma vitória não humana, vitória sobrenatural da parte de Deus. A guerra que nós lutamos contra Ele, a guerra espiritual. Então essa é a maior vitória. Então, o prêmio, então é por isso que tudo depende do tempo de acaso para Ele agraciar nós, abençoar a nossa vida e fazer nós sair de situações, muitos se encontram em situações difíceis, vários desertos, né? Por quê? Porque não depende só de nós, do nosso esforço, depende da vontade de Deus, né? Mas é claro que isso não significa que você não tem que buscar, orar, ir na igreja, se batizar. Você tem que, quanto mais você fazer a vontade de Deus, mais Ele vai agraciar, com certeza, no momento certo, na hora certa. E o acaso, ele fala, né? Quer dizer, o acaso no momento oportuno que ele acha que já é hora, é o tempo de você ser abençoado, mudar a sua vida, né? Então não depende só de nós, as coisas dependem, porque ele também tem a hora que ele mesmo faz com que as coisas aconteçam. Só temos que crer, acreditar na palavra dele, né? Mas quanto mais esforçarmos e fazer a vontade dele, com certeza, ele vai agraciar nós com a graça dele, vai nos abençoar, vai fazer algo que aconteça na nossa vida. Então, porque nós dependemos muito do Senhor, porque na verdade nós entendemos mesmo, irmãos e irmãs, e nós merecemos. Nós sabemos que nós erramos, nós pecamos, né? Por mais que a gente se converta, se arrependa, mas nós sempre estamos fazendo alguma coisa que não está agradando a vontade de Deus. A gente não é de falar que nós somos perfeitos, não, porque quem pega a perfeição aí está errado. Nós somos falhos. Nós somos humanos, nós temos que se esforçar. Ele fala, esforça-te e tenha bom ânimo. E também seja vigilante, orar e vigiar. E nós temos que tomar cuidado com tudo isso. Nós temos que estar sempre buscando uma palavra e refletindo no nosso dia a dia o que nós fizemos de bom e o que nós fizemos de ruim. E é muito importante a gente entender que tudo que nós fazemos aqui na Terra
sem recompensa, porque a recompensa que nós esperamos é em Deus, não a recompensa da terra, é a salvação, é a libertação, né? É o que nós todos esperamos essa vinda do Senhor, né? E esperamos também que Ele nos liberte, nos salve, né? Que nós precisamos viver na graça do Senhor, né? Se Deus quiser, no reino de Deus, louvado seja. Mas também o Senhor fala aqui, no versículo 12, pois o homem não sabe a sua hora, então nós não sabemos a hora que nós vamos morrer. Ninguém sabe, nem sabemos o dia que o Senhor vai voltar. Mas esse tempo a gente sabe que nós temos que se preparar. Ele fala para nós se preparar e buscá-lo, né? Tá certo? Então nós não sabemos a nossa hora. Então se a gente, ele colocou assim, como se os peixes se apanham na rede traiçoeira, quer dizer, nós somos pegos pelas redes. Nós somos pegos pelas coisas, entendeu? Às vezes coisas que nós cometemos e coisas também que cometem contra nós. Então, nós somos pegos nas redes, na traiçoeira, são as ciladas que a vida nos coloca. São assim, ele fala também, se refere aos passarinhos que se prendem no laço. Então somos presos a laços, assim, situações que nós às vezes nunca conseguimos resolver, porque estamos presos, pendentes ou assim presos porque dependemos de certas situações, né? Então nós temos que estar sempre buscando a Deus para que Deus solte nós desses laços do passarinho, ele seria no caso dos passarinhos e das redes traiçoeiras que nos apontam, que nos cercam, né? Temos que estar sempre cuidando. E também ele fala assim que assim se rendam também os filhos dos homens, no tempo da calamidade. Então a gente sabe que nós vamos passar cada um de nós alguma prova, uma tribulação. Então, uma calamidade, ele fala, né? Quando cair sobre todos nós. Por quê? Porque a gente sabe que tudo na nossa vida acontece, mas que as pessoas de sul, né? Vamos falar do sul, né? Tá acontecendo coisas assim no sul, assim, assustadoras. Nem tantas, às vezes, a mídia mostra tudo o que está acontecendo. Com certeza deve estar acontecendo coisa muito mais pior. Nós temos que entender isso. Ninguém é tão cego que não possa entender o que tá, a gravidade é muito maior do que nós imaginamos. Mas muitas vezes as coisas são muito tapadas, né? Muito tampada para que não divulgue, para não dar pânico nas pessoas. Até medo, né? Eu acredito até que isso aconteça, para não dar. Mas nós temos que entender uma coisa, que muitas vezes a calamidade cai sobre todos nós, entendeu? E ninguém vai fugir disso. Então isso já é lei da própria vida. O Senhor colocou, nós sabemos que vai acontecer algo. Não vai acontecer. Se vai acontecer, por mais que a gente lute, tente, né, a gente sabe que vai acontecer, então nós não vamos poder mudar. Assim como as nossas vidas, nós não sabemos o dia e nem o momento, a hora que nós vamos partir. Mas nesse tempo, para nós, a nossa maior recompensa, apesar que são trabalhos, ele fala assim, de recompensa, porque tudo aqui nessa terra é vaidade. Não adianta você correr na frente, não adianta você ficar se matando, trabalhar a vida toda, não ter tempo, não descansa, não tem nada, porque você sabe que isso não vai te acrescentar um dia mais à sua vida. E não adianta você querer ficar rico, porque você sabe que riqueza demais quer se matar ou ficar rico, vai ficar aqui na terra. Então, se você entender tudo mesmo, nós não temos recompensa nenhuma. Né? Você imagina um filho, você cria o seu filho, você tem aquele amor, ele é pequeno, é criança, enquanto ele é pequeno, te obedece, ele está debaixo das suas asas. Depois, quando chega uma determinada idade, ele vai ter a vida dele, claro, né? Ele não vai mais estar ali com você. Então, a gente pensa que nada que nós temos aqui também é nosso totalmente. É tudo que segue. Ele tem que seguir o caminho, né? Então, não vai ter aquela coisa de voltar, né? É de Deus, é tudo dele. Então, tudo é acaso, é o tempo dele. Então, ele tem tempo, ele determina o tempo para as coisas, né? Então, mais que o homem faça, pode querer ser o primeiro lá na frente, mas não vai adiantar ser o primeiro, né? Para o mundo, isso é muito importante hoje, ser primeiro em tudo, ser o melhor em tudo, ter mais dinheiro em tudo, ser o mais famoso em tudo. O mundo vende essa imagem, mas Deus não se importa com essas coisas. Deus, ele quer o que Deus procura em nós humanos, o que ele quer de nós, né? A recompensa que Deus vai nos dar, vai nos agraciar, é o nosso coração, é só isso que ele quer. Como você age diante das situações, como você vai se comportar, né? Sabemos que nós não temos recompensa, que nós não somos merecedores, é Ele que nos agracia, é Ele que nos tem misericórdia de nós, tem piedade. Então Ele ajuda quem Ele quer ajudar também, não depende só de nós, é o tempo dele. Tem momentos que a gente passa por situações difíceis, Ele permite nosso tempo de chorar. E nós fica o tempo se arrastando anos. Quantas pessoas estão, ó, em sofrimento há anos, né? Você vê, quando você vê a história de Abrão, gente, demorou anos e anos para Abrão ter o filho da promessa. Quanto tempo, né? Então não é vontade da gente. Não pense que tudo depende de nós. Não depende de nós, não depende de Deus. Então, às vezes, mais que a pessoa se esforce mais,
Tudo que nós fazemos aqui na Terra é sem recompensa. Nós não podemos esperar recompensa assim. Que, Senhor, porque eu agi bem, sabe? Eu fui lá. A gente vai pensando, eu dei lá, eu ajudei. A gente já se acha assim, eu sou assim abençoada, porque Deus. Não tem nada a ver, não depende só de você fazer, né? Depende, a vontade é dele. É ele que vai dar, entendeu? A gente vê também pessoas que nem fazem tanto e tem só uma recompensa. Então não depende, tem esse contraste, né? Mas é claro, isso não significa que você não tenha que buscar. Você não tem que orar. Quanto mais você fazer para Deus, mais com certeza ele vai, né? Ele vai ter misericórdia de nós. Pelo menos ele vai assim nos fortalecer naquele momento do vale, assim, até ele nos abençoar, ou tirar-nos do vale, do deserto, ou a promessa se cumprir. Então não depende muito da gente, não, viu? A gente que sempre prega essas coisas, porque depende. Não, depende sim, depende dele lá. Ele que depende. É o tempo dele. Então, por mais que a gente pense, não, eu estou fazendo. Então, quanto mais a gente ficar pensando em fazendo, porque Deus vai fazer para nós, a gente vai ficando mais para frente, porque o tempo dele. Quando nós sabe que nós estamos buscando ele, porque ele vai nos dar as coisas, é claro que ele fala que é para pedir para ele. Isso não deixar, ele fala assim, nós temos que pedir. Pedir e recebereis. Nós temos que pedir, sim, irmãos. Temos que pedir, clamar a Deus. Orar, clamar, para ele ter misericórdia, porque não depende de nós, depende dele. Então, se ele quer tirar você desse vale hoje, a situação que você está se encontra, não é porque você também, eu sou merecedora, não. É porque agrada a vontade dele, entendeu? Porque muitas vezes a gente pensa que porque nós somos merecedores. Na verdade, nós não somos, não, viu? Nós somos assim, ele tem misericórdia de nós todo dia. Né? Porque ele sabe que todo dia nós erra, né? Nós vivemos debaixo da misericórdia de Deus, né? Se você olhar os discípulos, na vida dos discípulos, eles também erravam, né? Deus sempre estava corrigindo eles. Então, eu vi uma cena de Joseph, né, que fala que eles estavam, eu não sei, uma parte assim, eu não me lembro do episódio, nem da passagem bíblica, eles estavam ajudando um irmão, era a plantar, né, ali, uma coisa assim. E aí ele foi falar para Jesus na série, e ele falou que ele achava que aquilo que eles estavam fazendo, eu não entendi muito essa passagem, que achavam que ia ter uma recompensa ali, mas na verdade era outra coisa assim que Jesus queria que quisesse. Então, tipo, aí passou um tempo, eu quero tentar, depois eu vou lembrar essa passagem. E depois passou um tempo, eles viram que aquilo era para ajudar a pessoa que estava lá. Então por isso que eles estavam trabalhando. Eles achavam que aquilo que estavam fazendo ali, parece que uma coisa assim, era para eles colherem. Uma coisa assim, eu não entendi muito. Depois eu preciso entender mais esse episódio. Mas assim, bem assim. Então às vezes você faz uma coisa hoje, você está ajudando uma pessoa, olha só. E você pensa que você está ajudando, que para você também, né? Que está ajudando, que com certeza Deus vai. Às vezes você está ajudando aquela pessoa, não é para você, não. É que Deus está preparando você para ajudar essa pessoa para outra pessoa, entendeu? Para essa pessoa que você está ajudando para ajudar outra pessoa. Então ele usa você para você ajudar essa pessoa, mas na verdade essa pessoa não vai te ajudar. E ela não vai nem muitas vezes te reconhecer, ela vai ajudar outra pessoa lá na frente. Não tem esse negócio, porque ele me ajudou, não tem isso. É que a gente acha que quando você faz o bem com uma pessoa, claro que Deus fala para nós ser grato, principalmente a Ele e todas as pessoas que nos ajudam. Não esquecendo, ser ingrato, ter gratidão, né? Orar para aquela pessoa que Deus dê força, mas nem muitas vezes porque você faz uma coisa para o seu irmão, você tem que esperar a recompensa. Ele mesmo fala a palavra dele. Você não precisa esperar a recompensa deles, assim a recompensa vem do Senhor. É Ele que recompensa nós. Nós temos que entender muitas coisas. Então é muito complicado às vezes entender certas coisas? É, porque a gente não tem esse entendimento, porque a gente acha que tudo que a gente faz aqui, nós fazemos, aqui nesse mundo, nós quer tudo ter recompensa, nós quer ser o mais bonito, mais elogiado, a casa mais bonita, o carro mais bonito, a riqueza, o ídolo, né, que é a fama, mas só que para Deus não funciona assim para Deus, né? Ele não vai me, só porque eu vou lá, ou por exemplo, eu cuido das minhas tias, né? Eu sou uma pessoa boa, eu sou, não, isso, às vezes eu não sou. Estou cuidando porque eu tenho, é o tempo que ele me deu, a obrigação que eu tenho, e às vezes a gente sabe, né? Então a gente não tem essa coisa assim de achar que, porque eu sou bom, né? E antigamente a gente via muitas pessoas falar isso, porque eu sou bom, né? Ninguém é bom. Quem é bom é Deus. Ele que é bom, bondoso, porque ele cuida da gente, zela e ainda é misericordioso para todos nós, né? Então a gente tem que entender muito isso. Então ele fala que tem trabalho sem recompensa. Por quê? Porque tudo debaixo do sol é vaidade. Então a gente sabe que tudo que nós fazemos aqui, o sol, ele fala, que não é só dos ligeiros o prêmio, e nem dos valentes a vitória, e nem tão
pouco dos sábios o pão, e nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Então, ele está dizendo já que não depende. Depende do tempo e do acaso. Do tempo dele, para graciar a pessoa, do tempo dele que ele vai agir na sua vida, vai tirar essa situação, e do acaso também. Então, não é uma questão de nós achar que nós estamos fazendo a vontade só de Deus, nós somos merecedores da nossa recompensa. Não é assim que funciona para Deus. É a hora que Ele quer, que Ele agrada. Então, não depende só de nós, entendeu? É claro que Ele, quanto mais você fazer, melhor será, com certeza. E isso nós temos que entender. Quanto mais você buscar, quanto mais você orar, vigiar, com certeza, né? Mas não por interesses também. Nós temos que buscar Deus pelo Espírito, orar, adorar o Senhor em espírito e verdade, né? E reconhecer se na nossa vida sem Deus não somos nada. E mais que nós faça esse esforço nesse mundo para conquistar as nossas coisas. Isso significa que você não tem que conquistar as suas coisas. Com certeza, conquista o que você quiser. Eu só estou dizendo que Deus toca no meu coração para falar que nada que aconteça nesse mundo, que você se esforce demais, você deixe de viver muitas vezes a sua vida, faça coisas que tome tudo o seu tempo, porque você quer progredir, estar lá na frente, nada disso vai acrescentar um dia mais na sua vida e nem vai diminuir. Então, às vezes nós temos uma busca muito incessante e às vezes também ele fala do laço, né? Nós caímos nessa armadilha da vida, os laços, né? Os peixes eles caem na rede traiçoeiras, porque se o peixe soubesse a hora que o pescador ia jogar a rede, ele soubesse também, entendesse o que seria a rede, com certeza ele não iria ser pescado, né? E assim é a nossa vida, né? Toma cuidado, que muitas vezes nós se largamos, se jogamos em certos lugares, ou assim, em algumas situações, nós somos pegos na rede. Então, tomar cuidado, somos presos. Quando somos presos, nós estamos pecando, nós estamos vivendo uma vida fora, né, de Deus, então tomar cuidado. E ele fala também sobre os passarinhos que caem no laço. O laço é o que te enforca, é o que você está preso também. É a mesma coisa, está preso, é tipo uma gaiola. Você não tem veluz, você não está preso naquela situação, não encontra uma saída, uma porta. Então, muitos dos homens caem nessa situação, ele fala mesmo, né? Os filhos dos homens, o tempo da calamidade, que é o tempo que vem sobre todos nós, o tempo que nós estamos presos, então o tempo que nós somos, até um tempo de preparo mesmo, nós estamos presos mesmo, até o Senhor permite muitas vezes acontecer, situações nós estamos presos nela, muito tempo naquele cativeiro assim, né? Então é só o tempo que Deus achar que nós estamos preparados, que estamos buscando, que estamos pedindo, clamando, pedindo a misericórdia para que Ele possa entrar. Você viu, se você for entender a história de Israel, eu sempre falo, Israel tem muito a ver, eu gosto muito dessa palavra lá em, acho que é Isaías, no Jeremias, se eu não me engano, acho que é Jeremias e Isaías, que fala sobre o povo que foi para o cativeiro, para o exílio, né? Então, por quê? Deus deixou muito tempo eles lá. Por causa do quê? Por causa da desobediência. Primeiro, por causa da desobediência. Você entender que tudo que é desobediência a Deus também isso ajuda muito a contribuir para ficar muito tempo em processo, assim, de ficarmos assim, muito tempo em situações, né? A desobediência, ela leva para um caminho mais demorado para a gente conseguir algo das coisas de Deus, porque Deus não agrada quando o homem desobedece a Ele, não ouve a palavra, desobedece os mandamentos. E quando a gente não pratica a vontade de Deus, com certeza a gente vai ter mais dificuldade, mais situações mais difíceis na nossa vida. Então é muito importante, irmãos e irmãs em Cristo, que a gente tem que esperar o tempo de Deus, sim, né? Mas nesse tempo a gente tem que evitar as coisas, né? Que também atrasam a nossa vida e também a gente também tiram nós de nós mesmos. Coisas que a gente está cometendo muito excesso nas nossas vidas. Às vezes a gente passa um tempo muito em certas situações, lugares frequentando ou ambientes também que tiram o nosso tempo, né? E às vezes o tempo é sagrado. Assim, pelo jeito que ele colocou aqui, o Senhor, o tempo é sagrado, né? É o tempo dele, né? A hora certa que ele vai ir. Tem muita coisa que a gente se vacila, a gente sai do tempo de Deus. Então até o acaso, né? Pode nos atrapalhar, né? É o tempo e o acaso. Então, pode ser que Deus, um acaso, uma oportunidade que surge, né? O Senhor pode ver na pessoa que está buscando, né? Que não está colocando muita fé em si mesmo, né? Porque às vezes a gente coloca muito também muita fé em nós mesmos, né? Tudo bem que nós consigamos muita coisa, às vezes, por muita determinação, mas não posso esquecer que na frente da nossa determinação está Deus, né? É Ele que, no tempo dele, faz com que a gente consiga chegar onde nós queremos. Então, vocês entenderam o que Deus está falando nessa palavra para nós? Que ao mesmo tempo que a gente não tem recompensa por aquilo que nós estamos fazendo, Ele é o tempo
e o acaso. Então é ele que vai recompensar cada um de nós, entendeu? Então às vezes tem gente que trabalha demais e acha que aquilo vai se recompensar lá na frente. Não vai, porque você já percebeu que todas as pessoas trabalham, chega na aposentadoria, tem aquele reajuste, corta não sei o que, diminui até o salário. Então você vê que você se matou a vida toda, né? Chegou na aposentadoria, você ganhou menos do que você ganhava quando estava trabalhando. É bem assim mesmo a vida, né? Então estamos entendendo também que, mas quando é do Senhor, a recompensa é quando ele, é o tempo dele, né? É o tempo que ele vai te agraciar, ele vai te abençoar, mas depende também de você. Depende de como você está se comportando e a maneira como você coloca a Deus na sua vida. Se você está colocando irmãos e irmãs em primeiro lugar, né, ou em segundo lugar Deus, né? Lembre-se que não depende de nós a graça, não depende de nós a misericórdia, não depende de nós, por mais que nós seja valente, corajoso, prudente, sábio, entendido, inteligente, não depende. E tomar cuidado, porque assim como o peixe é caído nas redes traiçoeiras, nós também somos caídos pelo lado, pelas redes que nos prende, né? Os peixes somos caídos, né? Quer dizer, tomar cuidado para nós não perder a nossa alma, né? Entendeu? E também os laços do passarinheiro, os envolvimentos, os enganos, sabe? A astuta é tomar muito cuidado com as coisas também, sempre estar vigilante, porque a calamidade, o Senhor está falando aqui. As situações difíceis, as tribulações, os vales vêm para todos nós. Então ninguém está a escape de nada aqui na Terra. Todos nós passamos por situações. O Senhor prova nós, né? Mas nós temos que entender, não podemos deixar de crer e ter confiança na palavra de Deus, né? Ele que vai recompensar, mas é o tempo dele e ele vai fazer com que o acaso, né? Caso, às vezes, situações que ele tenta mudar. Então, às vezes, é uma situação difícil que ele próprio tenta mudar. Então, muitas vezes a gente pensa que ganhar, que perder, não, ganha, às vezes, muitas vezes a gente perde. E quando a gente perde, ele mesmo fala, a gente ganha. Então, muita gente pensa que ganhar sempre é ganhar, acha que ganhar é bom e ser bom e ser bem. Não, ganhar muitas vezes é perder. E perder muitas vezes é ganhar. É quando se perde é que se ganha, o Senhor fala. Então muitas vezes não entende, né? Então é bom para a gente refletir o que o Senhor fala, essa palavra. A palavra é forte, que Deus está tocando aqui, eu estou falando. Então, vamos confiar na palavra, né? Mas não esqueçam, o Senhor é bondoso, misericordioso. Ele ama nós, né? Ele ama, mas tudo que acontece na nossa vida não é só do nosso esforço, não. É a vontade dele. Tudo é da vontade dele. Quando ele colocou no coração de José o sonho, e José sonhou, mas é a vontade dele. E a vontade dele. Então José foi no processo para que a vontade de Deus se cumprisse na vida de José. Então foi muito tempo, né? E o acaso aconteceu. Então nós temos que entender que tudo que acontece na nossa vida, por mais que nós se esforce, por mais que nós somos merecedores, a gente acha, né, que nesse mundo, eu faço isso porque eu sou isso. Não depende de nós, depende de Deus, né? Então quando acontece até assim, uma perda na nossa família, a gente se questiona, por isso que a gente tem esse questionamento, nossa, mas por que, né? Porque as coisas não é como a gente quer, né? E nem aconteceu comigo, eu perdi meu gato, eu falei para vocês na quarta-feira, e se questiona por que aconteceu assim, você fica pensando, né? Faz muito recente, é triste, né? Passando, né? Muito difícil. O meu gatinho, 7 anos, é muito, minha casa tá vazia, assim, eu até sinto muito, tô sentindo muito mesmo, né? Não vou mentir, tô assim, mas não depende de mim. Então eu tentei, né? Mas assim, eu vou tentar achar que um problema, porque eu falei isso, aquilo não depende, não é. Então a gente pode ter que tudo não tem as nossas, nós não vamos ter o controle da vida. Ele mesmo fala aqui que nós não sabemos a sua hora. Ninguém sabe. Então é ele. Nós temos que entender, então nós temos que colocar a nossa vida na mão dele. Por isso que é muito importante nós estar buscando. É muito importante nós estar louvando, buscando, orando a Deus, porque como não depende só das nossas, nós que nós fazemos aqui na terra, a recompensa, a misericórdia de Deus, não, ele dá para quem ele quer, né? Então depende que quanto mais você buscar, quanto mais você orar e pedir perdão, se arrepender, mais Deus vai agraciar, né? Mas também nós não podemos também fazer isso só porque Deus vai nos recompensar. Temos que fazer isso porque nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas em espírito e verdade, para que Ele possa ter bondade, ser bondoso, misericordioso com a nossa vida e sim nos agraciar e nos recompensar. Então, muitas vezes nós buscamos a Deus, a maioria, né? Porque Deus vai nos dar, né? Já vai com essa intenção. E quanto mais a gente quer essa intenção
Nós sabemos que tem, mas ele prometeu. Acho que muitos mais atenção, quanto mais ficamos ansiosos, mais as coisas vão demorar para acontecer na nossa vida, porque Deus também não trabalha na ansiedade. Amém? Gente, então receba essa palavra de Deus. Então não se preocupe com nada. Então você que está correndo demais com as coisas, e não está tendo tempo para sair descansar, tá trabalhando, né? Não tem tempo de curtir a família. Ou você também que andando em ambientes, lugares que não, Deus não, sabe que não está aí no caminho certo, né? É um laço, é uma rede, você pode se perder sua alma. Ah, mas é uma coisinha assim, é perigoso, essa coisinha vai te envolver, vai te laçar, né? Vai te prender. Toma cuidado, vigia, ora. É muito importante isso, tá? Então sempre pense nisso, que Deus ele tem o tempo e o acaso, né? Mas também ele agracia, não depende de nós, o nosso fazer. Claro que nós temos que fazer sempre. Isso não estou dizendo que não é para fazer. Continua fazendo. Continua, quanto mais a gente fazer, Deus vai nos abençoar sim, claro. Mas não depende também só do que nós fazemos. Depende que a vontade é dele. Não esquecemos que tudo que na nossa vida acontece não depende da minha, nem de você, de nós, perdão. Depende do Senhor. Então é da vontade dele. Então nós, por mais façamos, nós sabemos que não depende só de nós, depende dele. É ele que vai nos dar graça, vai nos abençoar. E ele que vai tirar nossa situação da hora que ele quer, no momento que ele quer e acaso, né? Então nós temos que entender sempre isso, amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com essa palavra abençoada, independente do que você esteja passando, a situação que você está enfrentando. Não se esqueça. Depende tudo da vontade de Deus. E quanto mais nos esforçarmos, seremos merecedores da sua misericórdia, da sua graça. E que Deus abençoe cada um de vocês, cubra com o teu manto sagrado, iluminando, protegendo aonde vocês forem guardando, e cada um seja agraciado, mas sempre busque Deus de todo o coração, né? Se derrame ao pé do Senhor, peça perdão, misericórdia, para que Ele possa entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, levando cura, libertação, prosperidade, né? Sim, Ele também abençoa, né? Ele fala que a gente tem que buscar, tem que pedir. Isso não quer dizer que você não vai pedir, mas não pode entender que Ele tem o tempo e o acaso. Amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, bom fim de semana e a paz, Senhor Jesus.